Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje dando início a um programa que nós particularmente gostamos muito e achamos por bem fazer esse caminho de comunicação, de conexão com o propósito do nosso trabalho e as pessoas que buscam por orientações em relação ao trabalho que nós fazemos, que nós oferecemos, que nós disponibilizamos, para que consigamos atingir o nosso objetivo, o objetivo da Êxitos, que é conectar pessoas, conectar causas, conectar organizações, né? E, como eu falei, é o nosso primeiro episódio, o Êxitos Conecta, ele busca acelerar a autonomia financeira das organizações, das entidades privadas sem fins lucrativos, dos municípios, de governos de estado, de startups, de quem precisa buscar recursos, captar recursos de fontes alternativas para fomentar os seus projetos, para fomentar o desenvolvimento dos seus trabalhos lá no dia a dia. Vou começar me apresentando. Eu sou Marli Burato, sou CEO da plataforma Êxitos, uma ferramenta tecnológica que nós desenvolvemos com o propósito de buscar informações, mapear informações que temos a nível nacional e internacional, de fontes de captação de recursos para dar alternativas, para trazer alternativas justamente para esse público, para esses atores que nós procuramos conectar dentro do nosso trabalho, né? Então, o que é a nossa conexão? Não é só conectar pessoas, né? Conectar causas. É também conectar a patrocinadores, financiadores de projetos com bons projetos. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós temos o prazer de trazer aqui para conversar com vocês uma organização da sociedade civil que faz um trabalho maravilhoso, um trabalho fantástico no município de Joinville. E ele vai fazer, né? Trazendo boas práticas nesse processo de captação. Então, vamos trazer aqui para apresentar para vocês o Rafael Gonçalves, que é o presidente da ABCD. A ABCD, ela é uma organização que eu vou deixar o Rafael mesmo apresentar com propriedade para falar sobre ela, trazendo para a gente bom exemplo de um trabalho, de uma organização que faz um impacto, causa um impacto muito grande naquele público-alvo que eles se propuseram a atender, a fazer essa mudança na vida desses jovens, dessas crianças e desse público todo que eles atendem, com os mais variados projetos que eles desenvolvem, que eles executam, que eles trazem para a comunidade, transformando a vida de pessoas no município de Joinville. Rafael, bom dia, muito prazer ter você aqui comigo. Começando agradecendo demais o convite, vocês terem aceito o convite para estarem aqui conosco, sendo os primeiros entrevistados desses nossos episódios, que vão ser mensais. Nós pretendemos fazer esse trabalho todos os meses, porque tem muitos bons exemplos de coisas, de projetos sendo desenvolvidos por esse Brasil afora. E o que está faltando, né? Comunicar como que isso está acontecendo. Então, esse é o nosso propósito e por isso que você está aqui. Por gentileza, Rafael, conta pra gente um pouquinho qual é a sua história, como é que você chegou nesse projeto, como é que você pensou esse projeto. Conta pra gente quem é o Rafael. Olá, pessoal, tudo bem? Maria, primeiramente, muito obrigado, né? Para nós é uma honra sermos o primeiro, uma responsabilidade também, né? E ficamos muito felizes com esse convite. A nossa parceria já está indo para um ano, né? Com a plataforma Êxitos. Nos ajudou muito, continua nos ajudando, então a gente está sempre buscando estreitar esses laços entre a ABCD e a plataforma Êxitos. E, bom, vamos lá, vou começar falando um pouquinho da ABCD, da minha história. A ABCD ela foi fundada em 2014, né? Então ano que vem iremos completar aí 10 anos de atividade. A ABCD, o que é a ABCD? É a Associação Brasileira de Cultura, Desporto e Educação. O nosso lema é educar através da cultura e do esporte. Então ela é voltada para crianças, adolescentes, idosos, levar a cultura, levar o esporte, né, para essas pessoas. A gente brinca que nós atendemos crianças dos 6 a 80 anos, aos 100 anos. O extremo E agora também estamos implantando atividades ambientais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
E até legal, assim, a tua equipe fez um trabalho excelente aqui, né? Fez um roteiro. E eu estava lendo aqui. A BCD, quando ela foi fundada, eu tinha 10 anos de formado, né? Mais ou menos 10 anos de formado. A minha formação é educação física, eu sou um educador físico. A minha vida toda sempre dedicada ao esporte. E a Deia, a minha esposa, que já vai se apresentar, ela é da cultura. Então eu sempre vi muita sinergia entre a cultura e o esporte. A gente sempre fez muitas comparações, né? São universos muito parecidos. Ao mesmo tempo são diferentes, eles se completam. Assim, as nuances são muito parecidas, né? Entre uma atividade e outra. E a vida toda trabalhando no terceiro setor. Então comecei trabalhando na Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil. Então na formação, no início do Bolshoi, antes do Bolshoi inaugurar e iniciar as atividades em fevereiro de 2000, em dezembro, novembro de 99, já tinha sido contratado pelo Bolshoi. Comecei lá como no administrativo, depois eu fui para o núcleo de saúde, né, para trabalhar com a questão do rendimento e tal. A primeira academia da Escola do Teatro Bolshoi fui eu que montei. E aí eu comecei, na faculdade, no Bolshoi, comecei a ter esse encantamento pelo terceiro setor. Tá? Eu saí do Bolshoi para trabalhar daí no esporte, e ali foi a minha primeira experiência, né, com a cultura. E foi lá também que eu acabei sendo seduzido pela Andréia. Você juntou o útil ao agradável, literalmente, exato, né, Rafael? Exato. Então lá foi a minha primeira experiência com cultura, né? Porque a minha família, tanto eu e minha irmã, sempre a gente foi mais voltado para o esporte. E dali eu fui trabalhar daí com futebol, com futsal, depois posteriormente com basquete. E eu confesso assim, o que me levou a querer ter uma associação, a querer montar uma associação, fazer parte, né, de uma organização, de estar à frente na gestão, foram os maus exemplos, né, que eu tive várias experiências no decorrer desses anos, né, e péssimos exemplos de gestão, com dinheiro público, né, que é um dinheiro público, né, tem que ter uma responsabilidade, tem que ter toda uma compliance, que nós estávamos conversando aqui, né, antes de entrar no programa. E daí eu comecei nesse período a me capacitar, já em 2007, 2008, fui buscando eu comecei a direcionar meus estudos, minhas capacitações pessoais à gestão. Então fiz aí MBA de gestão e liderança, aí fui estudando a questão do terceiro setor, tal. Aí em 2014 ajudei na fundação da BCD. E em 2016, 15, 16, a gente começamos a tomar mais à frente, né? Daí, ali nós tínhamos uma academia chamada Ace Fit Club, onde era a sede da BCD. Naquela época nós chamávamos de Academia do Esporte. E hoje a Academia do Esporte e a Academia da Cultura, eles são produtos da BCD. Tá? Então ali, entre 2014, 2015, 2016, a gente começou a fazer esses programas culturais e esportivos dentro do nosso empreendimento. E naquela época não tinha recurso nenhum, né? A gente destinava um percentual bem significativo do nosso faturamento da academia para uns programas esportivos e culturais. Então a gente promovia danças de salão, dança, teatro, esporte, né? Handball, basquete, futsal, vôlei, atletismo, preparação física, psicológica, fisioterapia, judô. A gente fez um trabalho bem bacana, bem interessante. E foi levando até 2019 ali, né? Na verdade, 2021, né? 2021, isso. E foi quando veio uma proposta do Grupo Level e da doutora Bianca e do doutor Norican, lá de Joinville, tá? Os donos, né, sócios proprietários do Grupo Level. E proposta muito boa para a gente assumir ali a questão da gestão, né, do empreendimento novo deles, que é o Level Garden. E tinham várias exigências, né? Vender a academia, abrir mão da questão do treinamento esportivo, de rendimento. E eu falei assim, abro mão de tudo isso, eu só tenho uma condição. Da minha parte só existe um pré-requisito
para ir trabalhar com vocês, que é abraçar a causa social, que é abraçar a ABCD. Então, quando eu falei isso, o Norican abriu um sorriso, falou assim, tudo que a gente está buscando. Na verdade, esse empreendimento do Level Garden nasceu de um projeto social, tal. E desde então a parceria vem sendo um sucesso. Então, hoje a ABCD, ela tem 2 unidades em Joinville, tá? Ela tem uma unidade na Anitta, que a Day vai falar um pouquinho depois. Temos unidade no Level. Tá? Nós atendemos mais de 450 crianças. Tá? Na verdade, esse número a gente vai chegar nesse número agora em outubro. Tá? Atualmente são quase 300 crianças. Então, que vão iniciar os projetos agora, que vai totalizar mais de 450 crianças a partir de outubro, dia 8 de outubro. E essas crianças vocês atendem no contraturno escolar. Exato. É esse o projeto de vocês, né? É fantástico esse projeto. Eu vou deixar para a Déia também explicar certinho essa questão. E onde eu estava, parei na questão da parceria, né, com o Level Garden. Hoje, nós assinamos semana passada, a gente está abrindo mais uma unidade, esqueci de te falar, mas é uma notícia fresquinha aqui para o nosso podcast. Nós vamos abrir uma unidade em São José dos Campos, através de uma embaixadora, a Denise Cruz, tá? Que ela sempre foi uma parceira, uma voluntária, e agora eu sou uma embaixadora oficial, e a gente está abrindo lá. Ela tem um projeto incrível lá, que são programadoras da vida, né? Para a vida, né? Acho que sim, programadoras da vida. Da vida, E nós vamos replicar esse projeto aqui em Joinville também, que é destinado só para as mulheres. Então voltado, é um programa de TI, de programação para as mulheres, né? É bem bacana isso aí. E bem inovador também, né, Rafael? Bem inovador. E a tua fala, ela chama a atenção da gente no sentido assim, né? Vocês começaram com um propósito, né? O teu viés era muito focado para a questão mais esportiva, né? E, Rafael, antes de eu chamar a Andréia, pedir para ela se apresentar também, contar para a gente um pouco da história dela, como é que uniu a cultura e o esporte aí dentro desse grande projeto que vocês têm hoje, né? Eu gostaria de perguntar para você também, Rafael, em que momento que vocês formalizaram a ABCD? Vocês começaram nesse trabalho meio informal, quando é que juridicamente vocês instituíram a ABCD a partir desse propósito de unir esporte e cultura numa causa? 2014, isso. Então ela já tem um tempo aí de maturação de todos os processos, por isso essa diversidade toda, né, de atendimento de vários viés e vocês buscando novos trabalhos. E eu replicar esse projeto de vocês exatamente como tem aqui. Então a ideia é vocês levarem para um outro estado o mesmo projeto, no mesmo viés de atendimento, cultura, esporte, ambiental e tudo mais. É isso. A gente está passando por um processo agora atualmente de reestruturação, de compliance. E na sequência a implantação da ESG, né, que nós estávamos falando aqui também anteriormente, que é fundamental isso. Então, ter essa gestão de processo, a gente sabe o quanto que isso é importante, né? Ainda mais, nós somos pessoas bem articuladas, né? Então a gente tem muitas pessoas interessadas no nosso trabalho, inclusive de levar para suas cidades. Então queremos fazer da ABCD um produto também. Tá? Para que se replique da forma bem organizada, né? Exato. E a gente tem que parar de pensar, né, Rafael, de modo geral, de que quando nós estamos à frente de uma USC, o trabalho pode ser feito, é um voluntariado, é um trabalho que a gente pode ser feito de uma forma não lá tão organizada, como é um preconceito que tínhamos, principalmente de anos atrás, né? E entender que, à frente de uma organização, ela tem que ser feita, ela tem que ser conduzida, a gestão dela tem que ser feita de uma forma profissional também, né? Tanto na maneira de gestão, né, na questão da governança, na questão da captação de recursos. Então, para que você consiga trazer novos projetos, que você tenha sucesso, que você tenha continuidade na linha do tempo de um projeto que hoje vocês consideram que ele é importante, para começar um projeto novo, é uma expectativa toda que cria, é um público-alvo que vocês já mapeiam para fazer esse atendimento, né? Então, se não estiverem organizados de uma forma que tenha sustentabilidade aquilo tudo, é um risco muito grande você começar e ter que interromper no próximo ano porque não teve organização, não teve recurso suficiente para isso, né? Então, trabalhar todo esse contexto, ele é fundamental e é isso que nós trazemos sempre quando nós conversamos e quando nós falamos de conectar as pessoas, né? Essas boas práticas que nós costumamos trazer e conversar e que nós gostamos muito, é para dizer que é possível fazer um trabalho bem feito com as USCs, ele é uma realidade hoje no Brasil.
As organizações da sociedade civil, elas prestam um serviço para a comunidade, que nós costumamos falar que é um trabalho que a área pública, que o serviço público, que a política pública não dá conta de atender. Nem o governo federal atende, nem governos de estado, nem os municípios atendem na particularidade um trabalho, um projeto, um público-alvo que uma organização da sociedade civil como a ABCD atende, por exemplo, né? Ela e tantas milhares de outras que tem no Brasil. Então, fundamental, né? Ouvindo o Rafael aqui falar, reforçando, né, aquilo que o Rafael fala aqui, essa organização, essa gestão bem feita, trabalhar a governança, trabalhar esse ISG, que é um debate muito incipiente ainda, por assim dizer, né, dentro das organizações. Mas muito bom, Rafael, ouvir esse teu início. E agora eu quero chamar a Andréia um pouquinho também, para ela se apresentar, contar para a gente, Andréia, como é que o Rafael te conquistou para esse projeto? Como é que você se inseriu nesse projeto, ou você também foi uma idealizadora de tudo isso? Bom dia, Marli. Obrigada, né, pelo convite. É uma alegria estarmos aqui hoje falando sobre algo que a gente acredita e que a gente gosta. Bom, eu sou bailarina formada, né? Eu dancei a minha vida inteira, então a minha comunicação com a cultura, ela vem desde os 7 anos. Então eu fiz balé desde os 7 anos, me profissionalizei. E nesse meio tempo, quando eu vim estudar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, onde eu formei, eu conheci o Rafa. E ele já era do esporte. E naquele momento ali nós namoramos, depois nos distanciamos e depois voltamos. E quando eu voltei para Joinville, também sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. Quando eu voltei a morar aqui, eu trabalhei durante um tempo com a comunicação, mas logo retornei para dar aulas. Então, eu dei aula de balé há 16 anos. Então, toda a minha formação de vida é ligada à cultura, né? Todos os grandes momentos que eu passei na minha vida foi ligado ao balé. E a gente junto, ele sempre cuidando da parte esportiva, né? E eu da parte cultural. E a gente foi, né? Cada um com seu talento, se unindo, né, Rafa, nas duas áreas, porque eu acho, sim, que elas se complementam. Eu acredito numa criança que estuda, que tem uma oficina cultural e uma oficina esportiva, ela vai se tornar um cidadão melhor, mais preparado, né? Então, nesse quesito, a gente se encontrou. E quando nós tínhamos academia, nós já fazíamos, então, esse trabalho, né, de esporte, de cultura. Eu sempre trazia ideias de coisas que fossem agregar. Para mim, não era só porque era uma academia que tinha que ser só a parte esportiva, né? Eu poderia, sim, em datas especiais, trazer algo diferente, treinar crianças com essa parte cultural. Então, é o encontro, né, de duas áreas que se somam. Então, foi assim que a gente se conheceu e continua essa história. E que ela continue por muitos anos ainda, né, Andréia? Sim, porque é uma parceria muito boa. É uma parceria que dá certo. Tanto que hoje, na ABCD, a gente tem o programa Trilhas da Educação, né? Que é um projeto da Secretaria de Educação de Joinville, onde eles procuram parceiros para dar aulas para as crianças num contraturno escolar, né? Porque hoje, as escolas municipais, elas não conseguem manter a criança no período integral, que é o ideal, né? Tem uma lei, né, Rafa? Uma lei que visa que no futuro as crianças estejam por mais horas na escola. Período integral, né? Período integral. Então, a gente oferece hoje esse contraturno escolar. E lá na Anitta, ele é mais voltado à cultura, né? Puxa um pouco para o meu lado, digamos assim. Então, a gente tem dança, teatro, circo e música. E, além dessas matérias, nós temos o apoio pedagógico, informática e inglês, que são matérias obrigatórias que a Secretaria exige que esteja no currículo, né? O apoio pedagógico é aquele momento que os alunos têm para tirar dúvidas, fazer a tarefa, né, tarefa escolar, então é muito importante. E eu tenho acredito totalmente que essas oficinas culturais, elas modificam as crianças, né? Elas se desenvolvem muito, elas começam a conhecer a si mesmas. Uma aula de teatro no futuro, ela vai ajudar porque a criança vai falar melhor. Uma aula de dança é um corpo que se porta melhor, né? Se expressa melhor. Circo também é super importante, fortalecer. Aula de malabarismo. Tudo isso junto expressão corporal faz com que a criança seja melhor. E tem outra coisa também, né? Faz com que a cabeça dela esteja melhor para a escola. Porque trabalha muito, né? Trabalha muito as conexões mesmo cerebrais, né? Então, a pessoa estuda melhor, ela tira nota melhor, tudo por conta dessas outras oficinas. Então, é uma felicidade para a gente poder oferecer, né, esse tipo de atividades para elas.
E teremos também agora no Level Garden mais um contraturno escolar. Que né, vai ser o ABCD Level daí? ABCD Level. E também teremos algumas aulas culturais e as esportivas que vão ser as principais, né? Porque é um complexo que tem bastante estrutura para o esporte. Então, a gente está bem ansioso também para começar essa nova etapa. E eu tenho certeza que as crianças vão gostar muito. Pegando um parênteses do que a Déia falou, nós acreditamos tanto nisso, nessa transformação, né, na formação do cidadão. Eu sei que está meio clichê falar isso, mas mas é verdade, é o que a gente está fazendo. A gente vive num processo de eterna transformação, exato, né, Rafael? Exato. E esse universo parece que exige muito mais pressa nisso, com né? certeza. No momento que a gente vive. E a gente estamos estudando para a ABCD ter umas matérias obrigatórias também, tá? Obrigatórias porque a gente está mudando esse termo, né? Tá muito, para não ficar muito de impor, tal. Que vai ser o teatro, o atletismo e o ABCD sustentável, que daí a criança aprender a fazer coleta de lixo, reciclagem, compostagem, horta, Então, já no ABCD Level, nós vamos fazer essa implantação e a ideia é para o ano que vem, em todos os nossos projetos, terem essas 3 matérias obrigatórias. Então, a criança vai fazer tênis, beleza, vai fazer tênis, mas pelo menos uma vez por semana vai fazer teatro. E o atletismo. Uma vez por semana vai fazer atletismo. Maravilha. Porque o teatro, a Déia acabou de falar, fica pro resto da vida. Fica um legado na criança. Comunicação, interpretação de texto, tudo. Atletismo, consciência corporal, cuidar do seu corpo. A base, né? O atletismo é a base para qualquer desporto, né? Treinamento esportivo. E o ABCD sustentável, que não preciso nem justificar aqui, né? Vivemos num mundo hoje com essa mudança climática maluca aí, né? Sofremos lixos, né? Quantidade de lixo absurdo. Então, levar esse conhecimento para as crianças é muito legal. Quando a gente faz isso, a gente já teve experiências de a criança daqui a pouco tá educando em casa o pai. Mãe, pai, não pode, tal, isso aqui é lixo orgânico, isso aqui. Então, isso é muito bacana. E a compostagem, por exemplo, compostagem, qualquer casa pode ser feita com compostagem. Não precisa de recursos, né, fazer uma compostagem. E o Level é um espaço que ele nasceu, o Level Garden, né? Ele nasceu com essa ideia da sustentabilidade, né? Então é muito importante que as crianças que estejam lá tenham esse contato. E também é algo que a gente acredita, porque ter essa formação ambiental é muito importante, né? Muito importante. Saber lidar com o mundo em si, cuidar desse mundo, né? Então também é um projeto que a gente está bem animado. Agora uma pergunta que eu queria fazer para vocês, a Andréia e o Rafael também. Como é que essas crianças chegam até o projeto de vocês? Como é que é feita essa seleção? Porque o município de Joinville deve ter milhares de crianças que gostariam e que precisariam ser atendidas por um projeto como esse de vocês, legal, né? Como é que vocês fazem essa triagem, digamos assim, né? Como é que eles chegam em vocês, como é que vocês definem quem é a criança que vai ser atendida? Porque eu imagino, né, pelo conhecimento que nós temos, que tem fila de espera aí para entrar nesses projetos em algum momento, né? Então, como é que se faz esse trabalho? Como é que vocês fazem essa porta de entrada? Qual é o monitoramento? Nós temos uma parceria, pergunta bem bacana essa, tá? Nós temos uma parceria muito, muito forte com a Prefeitura Municipal de Joinville, e com o governo do estado também, com a Prefeitura Municipal de Joinville, e nós somos muito gratos por isso, né? Então, eu gosto sempre de falar sobre esse tema. Nós temos com a Secretaria da Educação, a do Esporte, a da Assistência Social, a SAMA do Meio Ambiente também agora, tá? E estreitamos os laços da Secult, da Cultura. Então, são as principais secretarias aí que nós temos parcerias, né? Então, quando se trata assim, da captação dessas crianças, sempre por intermédio da Secretaria da Educação, falando de Joinville, né? Secretaria da Educação e do Esporte. Nós estamos com um projeto agora que é do ABCD Tênis Escolar e o ABCD Atletismo e Judô. São projetos distintos, né? Nós estamos fazendo por intermédio da CESPORT e Secretaria da Educação, da Secretaria do Esporte e da Educação. Então, nós vamos juntos na escola, mapeamos, e daí a gente capta em conjunto essas crianças. Então é assim que funciona. Bacana. Bem bacana. Não é uma escolha aleatória, não, né, Rafael? Não, tem critérios, exato. Exato, tem esses critérios. No caso do Trilhas, da educação,
A Secretaria de Educação escolheu e indicou 2 escolas, né, que para eles precisam, né, teriam mais a necessidade do programa. Perfeito. E nós fomos até a escola, fizemos a nossa propaganda, né, digamos assim. Sempre rola isso. Para apresentar para a criança o que a gente faz, o que elas vão fazer lá. E no caso da ABCD Anitta, a gente montou um espetáculo mesmo, uma pequena apresentação com todas as modalidades, né, para que as crianças entendessem o que elas iriam fazer ali. E a partir dali tem uma reunião com os pais, as crianças que se interessam, né, se inscrevem. E aí depois a diretora faz essa reunião com os pais para fechar ali as vagas. Então funcionou dessa forma. Sim. Bacana isso, pessoal, porque com esse trabalho em conjunto, vocês estão fazendo um projeto de uma continuidade na educação que eles já recebem, aquela educação tradicional nas escolas, né? Quando se faz esse mapeamento em conjunto com as escolas, em conjunto com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Esporte do município. E a criança tem que querer estar no projeto também, obviamente, sim, né? Imagino que sim, para que ele possa estar sendo atendido ali para vocês, né? E como é que... Tem uma forma de monitorar, por exemplo, o impacto desse projeto de vocês? Vocês conseguem monitorar quais as grandes mudanças que o projeto ele traz para a vida dessas crianças, para a vida dessas famílias? As famílias são participativas também desse processo? Sim. Como é que acontece essa verificação desse trabalho tão gratificante que vocês fazem, tão maravilhoso que vocês fazem, né? Então, eu faço um trabalho, mas eu quero saber, né? Qual de fato está sendo o resultado disso tudo? No que eu estou impactando? Porque o grande propósito de um trabalho na dimensão que vocês fazem é trazer um impacto, uma mudança, né, na vida dessas crianças, desses adolescentes, né? Então, como é que vocês monitoram isso, Rafa? Tem os indicadores, né? De cara, assim, a gente pode falar a parte comportamental, né? Então, a gente está desde o começo com as crianças ali na Anitta, né, Déia? Sim. Como é que elas eram no começo? Elas eram atentadas, né? Atentadas, tímidas, né? Introvertidas. Eu acho que teve também, por conta da pandemia, um déficit, né? Desse convívio social muito grande. Sim. Então, quando elas chegaram assim muito tímidas, muito fechadas, né? Então, de março, que começou o Trilhas Anitta, até agora, é uma diferença gritante nas crianças, assim, tanto de comportamento, né, de como deve se portar, quanto no desenvolvimento das matérias que elas fazem. Sim. No teatro já estão mais desinibidas, na dança tem gente que já não queria dançar, os meninos principalmente, agora eles já dançam. Então, na aula de circo também. Sim. E na aula de música também. E na escola, né? As crianças melhoraram bastante a questão das suas notas, né? O comportamento na escola também. Rafa, então, né? há transferência, né? Então, essas crianças que eram mais introvertidas ou muito extrovertidas, então elas tiveram uma evolução muito grande, tá? Então, a gente tem contato direto com as escolas, né? Por meio das suas direções. E agora nós estamos num processo bem interessante perguntar isso, porque nós estamos implantando uma plataforma da Connect Edu, que é uma plataforma de gestão educacional, que vai nos dar esses indicadores, né, mais rápido, de uma maneira mais automatizada também. Então a ideia para o ano que vem, porque demora um pouquinho a implantação, né, a gente vai ter isso aí tudo na ponta do dedo, né? Na caneta, né? Na caneta, né? E isso é importante porque fazer um trabalho, ele é gratificante, ele é maravilhoso, mas a gente também tem que mensurar o resultado disso Sim. tudo, até para fazer correções na linha do processo, né? Para a gente saber onde que está acertando, aonde que tem que ter melhoria, né? Mitigar riscos, né? De possíveis ações que a gente faz, Sim. ou até de adotar novos projetos para esse público que vocês trabalham, né? Então é fundamental esse ferramental todo que vocês têm, que Sim. vocês desenvolvem, porque nós trabalhamos com políticas públicas, né? E o que a gente costuma fazer? Né, costuma conversar sobre isso. A política pública ela é oferecida, ela é feita, ela é atendida, o cidadão é atendido, mas onde é que nós mensuramos o impacto daquilo tudo, né? E aí nós temos uma conjuntura de políticas públicas nesse nosso Brasil que muda assim muito lentamente, né? Muito mais lentamente do que a necessidade do cidadão Sim. lá na ponta. E na medida que você faz um projeto desses, que você faz esse atendimento, que tem essa vinculação com as escolas, que tem vinculação com uma secretaria de esporte, por exemplo, e você mensura a melhoria do rendimento do aluno, né?
não só na forma comportamental dele, na forma dele se portar, né, na forma de ele interagir, mas você também avalia a melhoria dele na qualidade do ensino, né, nas notas dele lá na escola, que é um dado muito concreto para se analisar, e aí você sabe que de fato o teu trabalho está fazendo uma grande diferença. Sim. Você está criando, você está ajudando a educar melhores cidadãos, preparar melhor essas crianças também, né. Mas uma coisa disso tudo, né? O trabalho é lindo, é fantástico, 1000 ações. Qual é o tamanho da equipe de vocês para atender todas essas crianças? Hoje nós estamos por volta, é bem grande, está por volta aí de umas 30 pessoas. Contando com os professores, né? Tudo, Contando com professores, a parte administrativa, tudo isso, né? Sim. A tendência é crescer bastante agora, né? Não é muita gente para atender tudo isso, né? Não. Até porque tem que ter essa organização mesmo, né? Do que cada um vai fazer. Então, agora a gente está com uma nova pessoa, né? Que é a Dani. A Dani tá vindo. E ela vem para fazer essa organização corporativa. É que, assim, ó, a gente conta, esses são os efetivos, né? Porque tem um voluntariado também, só que o voluntariado a gente não contabiliza. Porque o voluntariado ele é um voluntário. Vou citar um exemplo agora do projeto do Karatê, que nós estamos em reta final para iniciar em novembro, se der tudo certo, vai dar. Tinha o Gabriel, tá? O Gabriel queria ser um voluntário, mas aí ele queria assumir uma aula. Eu falei, Gabriel, tu não tem como assumir uma aula, tu é empresário, então tu não pode assumir, tu não tem tempo. Pode ser o seguinte, ó, tu pode querer, tem condições, né, para ministrar uma aula de karatê, já é graduado e tal. Então tu faz o seguinte, a gente vai contratar um professor, porque é um compromisso. A gente vai pagar por esse serviço. E o dia que você estiver no Brasil, em Joinville, quiser lá participar, fazer um voluntariado, vai ficar à vontade. Tá? Mas tu não vai poder assumir uma aula. Porque se um dia tu viajar, e aí? Eu vou cancelar? Exatamente. Então, o cuidado da gente, né? Tem muita gente com boa vontade, mas com falta de tempo, né? Para auxiliar nos projetos. E é um projeto sério, né? A pessoa precisa estar ali disponível para aquilo. Porque, assim, todos os nossos projetos, 90% é contraturno. Então, é a oportunidade do pai poder deixar a criança ali e trabalhar. Tá? Exatamente. Então, hoje não tem. Como não tem? Aí tu já ferrou a agenda do pai e da mãe, entendeu? Sim. E a expectativa daquela criança, daquele adolescente também, que seria atendido, exato, né? E dentro desse processo, a Rafa e a Andréia, tem um custo muito alto para manter tudo isso, né? Bem alto. Bem alto, né? Eu imagino, porque né, a gente já tem noção de tudo, né? Então, eu queria saber, assim, com vocês, né, da onde que saem os recursos para manter todos esses projetos, né? Sim. Como é que vocês trabalham a captação de recursos? Quais são as fontes, ou são as fontes mais... Porque, assim como o trabalho voluntário, ele tem que ter uma responsabilização de ele ser constante, as fontes de recursos também não podem ser eventuais, né? Algumas sim, mas para manutenção de tudo isso, nós temos que ter recursos pontuais, assim, recorrentes, né? Como é que é feito esse trabalho? E vocês têm uma única fonte de recursos? Vocês diversificam? Vocês trabalham? Como é que é isso? É bem diversificado e tem que ser diversificado. No terceiro setor, esse é meu ponto de vista. Tem que diversificar as fontes, as captações. Nós temos ali parceria com a prefeitura, então recebemos fomento deles, direto, tá? Do Estado, tá? Através dos projetos que a gente escrevemos agora, o PIC, né? Que, então, é um projeto estadual, então a gente através da dedução do ICMS, certo? Temos alguns projetos municipais também, que é de dedução do ISS e do IPTU. Nós temos doações diretas de diversas empresas de Joinville, tá? O próprio Grupo Level, o Registro de Imóveis, Tigre, Caesar, Metal Group, que mais? Nidec, Supermercado Vitorino. A gente tem muitos parceiros, tá? Esqueci de algum, daí me ajuda aí, por favor. RH Brasil, pessoas físicas também fazem doação direta, né? Porque tem muito projeto, é legal falar isso. Antes de falar dessa questão do que não contempla, né? Temos também projetos de lei de incentivo ao esporte, que são projetos federais. Então o recurso acaba sendo federal. Emendas parlamentares, né? Deputados federais, senadores. Inclusive começamos esse processo com vocês, com a plataforma Êxitos, né? Que nos deu todo um apoio, auxílio. E deputados estaduais também.
E participando de outros editais do próprio governo. A gente está participando agora do Ministério da Cultura, que é a Funarte, é um projeto da Funarte, bem bacana o projeto. Nós estamos participando de outro projeto que é do Ministério da Cidadania ou da Cultura, não vou lembrar agora, que é para mulheres negras, quilombolas. Nós vamos executar lá no ABCD Level também, levar cultura, esporte, tecnologia, vai ser bem bacana esse projeto. E eu queria falar assim, a importância do primeiro setor, né? Se envolver das pessoas físicas também com entidades sérias, como a ABCD, né? Vamos puxar a sardinha para nós, também vamos nos usar como exemplo agora. Porque tem muito projeto que o fomento, o recurso, ele não paga algumas coisas, não paga encargos trabalhistas. Às vezes não consigo pagar um marketing, um jurídico, e a gente, às vezes, tem que mudar um estatuto para poder participar do edital da Unesco, por exemplo, que a gente está fazendo agora. Então, tem que ter recurso, porque eu vou ter que contratar um escritório de advocacia especialista naquilo ali, então gera um custo. Sempre é diferenciado o custo. Nunca é a hora real do estabelecimento, do prestador de serviço, mas tem um custo. Então, esse custo eu não consigo jogar no programa Trilhas, que é um repasse. Aquele programa Trilhas eu consigo pagar o professor, consigo pagar, às vezes, um aluguel, uma conta de água, luz, mas não consigo pagar um marketing, não consigo pagar um jurídico, não consigo pagar uma assistente social, um psicólogo. E tudo isso a gente fornece no programa Trilhas também. Então, nós temos psicólogo, nós temos assistente social, nós temos marketing, nós temos jurídico. Então, a gente tem um custo por trás. Então, essas doações diretas, elas são fundamentais para a permanência, né, o trabalho desenvolvido pela ABCD. Muito bem. Andréia, quer fazer alguma complementação? Que essas doações diretas, elas ajudam a gente a tocar os projetos, né? Porque não que seja só, mas o valor realmente de alguns projetos não contempla essas coisas que são necessárias, né? Então, a gente tem que investir nisso. A gente vai ter que ir para Brasília agora, em breve, né? Porque vai abrir os editais lá. Tem um custo para isso, para ir 1 ou 2 pessoas. Esse custo a gente não consegue colocar em nenhum projeto. Exatamente. Tem que ter um recurso direto. E esse fluxo de caixa que é um desafio, né, Rafael, né, Andréia, para ter. Porque quando a gente vai fazer um projeto pontual, você participa de uma seletiva, de um edital, de uma premiação, de uma lei de incentivo. Mas é como tu falou, né? Quando você participa de um processo desses, aquele recurso já vem desenhado por que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Então não é porque entrou um dinheiro no caixa que você pode usar para aquilo que você tem necessidade. É tudo destinado. Né? Dinheiro carimbado. É tudo carimbado porque tu pode e o que tu não pode. E isso independente de ser recurso público ou recurso privado, né? Ele já vem com uma destinação certa. Quando a gente trabalha também, por exemplo, com captação de recursos internacionais, cada edital, são inúmeras as oportunidades de captação, né, pessoal? Sim. Mas para cada edital, para cada oportunidade de captação, ele tem um regramento específico, né? Então não é uma autonomia total que a organização tem de usar o recurso onde ela tem a necessidade. E aí, por conta de toda essa diversidade, a complexidade de administrar esses recursos, é que é importante que as organizações, elas cada vez mais profissionalizem o setor de captação, né? Sim. Porque na medida que eu estou executando um recurso aqui e lá, eu tenho que estar de olho em novas oportunidades o tempo todo para que lá na frente não falte dinheiro, né? Exatamente. E eu consigo captar recurso hoje, dentro do projeto de vocês, por exemplo, né? Tem processos que você consegue para a cultura, mas não entra o esporte aí, né? Exatamente. Você consegue para a cultura, para o esporte, mas ele não contempla a questão ambiental, a questão da educação, né? Então, eu tenho que buscar dentro da diversidade de atendimento que vocês fazem, tem que buscar recurso para custeio da própria organização, né? Vocês precisam buscar recurso para o projeto ambiental que vocês têm, para a questão cultural, para a questão da educação, para a esportiva, são muitas áreas que vocês atendem, né? Então, a complexidade da captação, ela também permeia tudo isso pela diversidade do que vocês fazem. Mas ainda assim está dando certo, né, gente? Então, se está dando certo é porque vocês estão fazendo o trabalho de casa direitinho, né? Direitinho, assim, o universo vai conspirando a favor, né? Exatamente. Então a gente estamos numa frequência que acaba entrando em sintonia com pessoas na mesma frequência. Foi assim que a gente conheceu vocês, na plataforma Êxitos. Recentemente agora a gente conseguiu incorporar no time a Daniela Avancini,
uma pessoa maravilhosa que não pôde estar aqui hoje, né? Como eu falei, tá em São Paulo, dando suporte para a filha, que faz medicina, tá na reta final. Então a Dani está vindo para fazer essa questão da governança, nessa reestruturação, implantação da ESG dentro da BCD. Também está muito à frente da captação. Tá vindo a Elaine Dias Costas, que é uma advogada, também com uma certa experiência no terceiro setor. A Cláudia, uma assistente social de Joinville e especialista em projetos. Ela escreve muito bem projetos, tem os projetos da Funarte, do MINC, esse do Quilombolas, ela que está escrevendo, tá incorporando o time que hoje, nós só tínhamos o Jailson, né, na frente vocês conheceram o Jailson, né? E o Jailson, coitado, que também era muito trabalho para ele. Continua sendo, né? Muita demanda. A pessoa sozinha não dá conta. Não dá conta, era muito projeto. Então agora a Dani vem também, né? Vai dar um suporte nessa área também para ele. Então veio a Dani, a Cláudia e a Luciana Rojas, que foi minha professora na faculdade, também especialista. Luciana, verdade. E a Josi, psicóloga, né? Psicóloga esportiva também está com a gente para dar esse suporte. Uma equipe de peso mesmo, né? Bem legal. O Rafa e Dani, agora uma pergunta, né? A gente sabe que a nível de Brasil, né? Falamos de Brasil, da questão da situação das organizações da sociedade civil. Tem trabalhos muito sérios, tem trabalhos muito bons e tem trabalhos que não são tão bons assim também. E isso lá no município de vocês mesmos vocês conseguem perceber, né? Com certeza. E acaba gerando assim uma certa resistência de muitas pessoas em doarem recursos, dinheiros para as organizações por conta de histórias, de mídias que a gente ouve de trabalhos não tão sérios assim, né? Como é que vocês conseguiram chegar nesse patamar de se destacarem tanto a ponto de terem recurso suficiente para tocar todos esses projetos, né? De mostrar para a comunidade joinvilense, em primeiro ponto, né? Hoje já a nível de Santa Catarina, quando vocês recebem recursos federais é porque vocês já conseguem comprovar a nível federal que vocês têm toda essa qualificação, que tem toda esse comprometimento no trabalho que vocês fazem, né? E a nível local, né? Foi um grande desafio vocês se colocarem assim como uma organização que de fato faz um trabalho sério, que faz um trabalho comprometido. Como é que vocês conseguiram colocar isso para a comunidade? Que eu acredito que no começo não foi uma coisa tão simples assim, né? Foi bem difícil, né, no começo, mas contamos no começo muito com a nossa credibilidade, né? Então a gente, enquanto pessoas físicas né? Então algumas pessoas apostaram, essas pessoas que apostaram no nosso trabalho, a gente conseguiu entregar, né, um bom, excelente resultado. Vou falar do nosso primeiro projeto federal aprovado, Basquete 3x3, né? O nosso time simplesmente foi campeão brasileiro e estadual. Tá? Então, do projeto que a gente fez, voltado para o rendimento. E não só isso, não só a questão do resultado na quadra, em retorno de televisão e tudo mais, mas na transparência, né? Então, os relatórios, na prestação de conta, isso traz uma segurança, um conforto para as pessoas que aportaram. Então, como nós temos isso, e está tudo muito transparente, está inclusive no site, agora estamos abastecendo tudo no site, ali, prestação de contas, atas, né, tudo mais, e isso dá um conforto para o empresário, sabe, para a pessoa física ou jurídica continuar doando ou querer aportar ainda mais. Então, hoje a gente está tendo um caso assim, bem bacana, das pessoas estão nos procurando para doar. Que bom. Isso é fruto do trabalho de vocês, com toda certeza, né? Exato. E se a gente fosse falar, assim, né, dos grandes desafios, né, de vocês, o que vocês apontariam como os maiores desafios que vocês enfrentaram e que vocês enfrentam ainda hoje para a manutenção desses projetos, desses serviços, desses atendimentos que vocês fazem, para a ampliação também dos projetos de vocês? O que vocês consideram hoje os grandes desafios, os maiores desafios? Vou falar do passado que você resumiu muito bem anteriormente, que é essa desconfiança, porque quando basta um projeto, e eu fico muito triste quando isso acontece, de um projeto que deu errado porque a pessoa se perdeu no caminho, fez mau uso do dinheiro público, porque é um dinheiro público, né? É um dinheiro que a gente está tirando do hospital, da estrada, da infraestrutura, do esporte, da educação. Então a gente tem que ter a gente tem que fazer bom uso desse dinheiro. Então eu sempre falo internamente, se a gente ganhou 100, vamos fazer esse 100 render 150, render 200. E é o que a gente costuma fazer geralmente, né?
Então, é um projeto que era para atender 60 crianças, a gente coloca 90, coloca o dobro de crianças. E com qualidade, com a mesma qualidade, né? Porque daí a gente consegue outros recursos, tal, enfim. Então, esse era um grande empecilho, tá? E hoje o maior desafio por incrível que pareça, assim, é educar as pessoas, levar conhecimento para as pessoas. Essa questão da doação, eles têm muita dúvida. Mas como assim eu tenho que doar? Como é que eu vou abater? Como é que é esse abatimento do meu imposto de renda? Como é que é esse abatimento do meu ICMS? A gente tem uma equipe legal, que daí, quando ele dá essa abertura do RH, da empresa dele, então nosso RH entra em contato com o RH dele, explica tudo certinho. Então as pessoas ainda têm muita dúvida. Eu também acho isso um desafio grandiosíssimo, muito grande, né? Elas não têm conhecimento dessas possibilidades. Aí gera uma insegurança também, né? É uma insegurança para eu, enquanto pessoa física, fazer uma doação. Primeiro eu preciso saber se eu estou doando para uma organização que realmente faz um trabalho sério, Sim. né? Enquanto empresa, a questão tem uma resistência no sentido de desconhecimento por não ter na prática de fazer esse abatimento dos impostos, né? E não só a empresa, tá? Até politicamente falando. Os políticos também têm, os gabinetes também têm, às vezes, certa dificuldade. Tanto que a gente vê isso mesmo, né, Rafa? Bem lembrado, né? Nos gabinetes, quando você vai fazer, não raro, né? Quando vocês vão fazer a solicitação de uma emenda parlamentar, via de regra, eles acabam fazendo a destinação do recurso para o CNPJ do município, pedindo para que o município depois faça a transferência para o USC, né? Então, tem que ter esse conhecimento, essa segurança de que uma emenda parlamentar, ela pode ser passada diretamente para o CNPJ da organização, né? Sim. Aí evita aqueles entraves, aquela demora no processo, né? E para isso, obviamente, né, a organização tem que ter a documentação toda em dia, a questão contábil, jurídica, negativas todas em dia. Então, isso também faz parte do processo de captação de recursos, né, pessoal? Principalmente quando é recurso público, né? Quando é recurso de lei de incentivo fiscal, quando é recurso seja de emenda parlamentar, seja de uma programação voluntária, né? Que todas as organizações podem estar se habilitando, dependendo da área de atuação. Então, tudo isso, ele acaba se tornando um desafio e é um aprendizado. E esse aprendizado que é a dificuldade que nós encontramos, né? A dificuldade da qualificação, porque é uma qualificação técnica muito específica que é preciso ter, né, para que nós possamos desenvolver esse trabalho. Nós trabalhamos com isso há mais de 20 anos e o que nós podemos dizer, né? Por mais capacitações que tenham o tempo todo, que tem treinamentos, que tem oportunidades de se qualificar, a gente só aprende a trabalhar trabalhando nesse processo de captação de recursos. É a prática que vai te ensinar de fato, né? E a gente vê isso acontecer, as organizações ligando para a gente toda hora, perguntando, olha, indica alguém para captar recurso, alguém que consiga trabalhar para a gente nesse processo, né? E é um convite que a gente faz que, para quem quer se profissionalizar, tem um grande mercado aí, gente, dentro do processo de captação. Qual é o nosso propósito aqui da ESSOS, com esse podcast, com essa conversa, trazer as organizações como a ABCD, falar com a Andréia, falar com o Rafael aqui hoje, é que também quem está lá, hoje, estou procurando um estágio, estou fazendo administração, por que não voltar os olhos para essa profissão do captador de recursos, para a qualificação dessa particularidade, que é uma demanda que empresas privadas têm, organizações, municípios, estados, então é um grande mercado de trabalho também que a gente tem por aí, né? Com certeza. E falta profissional. E falta profissional em todos os lugares. Falta profissional dessa área preparado, que entenda desse assunto. Ainda não é tão explorado, temos poucos. E aí, quando a gente olha, né, Andréia, para um universo de oportunidades, eu olho para dentro da plataforma ESSOS, né, e aquele universo aí de 1.500 oportunidades de captação, tem muito recurso internacional também que as organizações podem estar buscando, né? E aí nós esbarramos em outra grande dificuldade, que é escrever um projeto em inglês, que é escrever um projeto em espanhol, é entender esse regramento, né? E aquilo nos inibe e acabamos, às vezes, não indo atrás desses recursos que são inúmeros, que são muito grandes, que são uma diversidade muito grande, por essa falta de preparo também, né? Então, também é um desafio, né, para a gente preparar pessoas para todo esse processo e se qualificar para essa busca de recursos, para amenizar aí um pouquinho os desafios de vocês na execução desses projetos, né? É isso aí. Isso quem está fazendo para nós hoje é a Dani, né?
A Dani, uma das profissões dela, acho que foi a primeira, né? Professora de inglês, né? Ela vai poder escrever projetos. Ela já está escrevendo já. Captar internacionalmente. Muito bem. Então, olha o avanço de vocês, né? E daqui a pouco, por que não, até os alunos, os adolescentes que são atendidos, fazer um estágio, se prepararem para isso, como voluntários, né? Bem bacana. Lançar um desafio, né, para quem é atendido pelos próprios projetos de vocês, fazer oficinas de captação para que eles possam fazer essa busca. Com certeza, né? que ideia maravilhosa. Muito boa ideia mesmo. Vamos seguir esse conselho. Vamos muito conectar legal. as ideias, porque eu pensando aqui agora, né, é um grande desafio, só que vocês atendem um contingente tão grande de crianças, de adolescentes, vocês atendem adultos também, né? Pelo que a gente está ouvindo das conversas e dos projetos de vocês, e daqui a pouco lançar um desafio para os próprios alunos de vocês, né, para os próprios, né, crianças. Que abre os horizontes para eles, né, de novas oportunidades, de maiores oportunidades. Bem bacana. Vamos seguir essa ideia. Porque é uma forma também deles estarem olhando para o mercado de trabalho, né, se interessando por um mercado, e é uma qualificação muito específica e tão deficitária, né, no nosso mercado em todas as esferas, né? E que se tiver esse conhecimento, você vai ter emprego, né? Porque as pessoas precisam disso. Sai de lá trabalhando, né? Passa por essa etapa, por esse ciclo de atendimento que fazem os projetos de vocês, e ele já pode se posicionar aí no mercado também, né? Ok. Então, e agora para a gente finalizar aqui, estamos na reta final dessa nossa conversa, que eu, por mim, ficaria para mais 2 horas aqui falando com vocês, nós né? também. Respeitando o nosso tempo, né? Nós já entendemos que é possível fazer um trabalho como o de vocês avançar e ter outros desdobramentos, né? Eu já de antemão quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, do Rafael, da Andréia, né? Terem despendido tempo para estarem aqui conosco, mas eu acho que é fundamental que nós façamos essas conversas, que nós conectemos essas ideias, essas boas práticas para aquele universo lá fora, para que as empresas também, elas tenham mais segurança na hora que elas vão fazer uma doação de recursos, na hora que elas vão lançar um edital, elas prestem atenção, principalmente as empresas locais, digamos assim, né, em quais projetos estão sendo desenvolvidos, para que de fato, quando montam um edital, quando escrevem um edital, ele seja de uma forma que possibilite que as organizações participem dessa seletiva, consigam se inscrever, entender o que está escrito, fazer um bom projeto e participar e receber esse recurso para manter esses trabalhos todos, né? Então, eu gostaria, Rafael e Andréia, que vocês fizessem a colocação final aí, se ficou alguma coisa fora que a gente não perguntou, que a gente não destacou, alguma coisa que vocês queiram dar de destaque para a organização, para o trabalho de vocês, e fazer as considerações aí finais para quem vai nos assistir, para quem vai ouvir o que vocês estão falando, lembrando que a partir do momento que nós estamos aqui falando isso, né, que a TV BC aqui, ela faz todo esse trabalho para nós, ela faz um trabalho de excelência também, é uma maneira de divulgar o trabalho de vocês e mostrar para o mundo lá fora, olhem para o nosso projeto, sigam as nossas boas práticas, que a gente consegue todo mundo junto avançar, né? Então, deixar para vocês aí as considerações finais, pessoal. Eu só quero agradecer, né, mais uma vez, foi uma honra. Fiquei muito bem especial, estamos felizes com essa oportunidade. Fiquei bem lisonjeado pelo convite, e é sempre um prazer conversar com vocês, né, com a equipe Êxito, com você, Marli, e obrigado imensamente, mais uma vez, gratidão. Acho que a gente falou bastante, né, da nossa associação, do que a gente faz, de tudo que está envolvido nisso. Quem quiser, né, e puder ver mais informações, a gente tem o nosso site, que é www.associaçãoabcd.org.br. Também temos a nossa página no Instagram, que é abcd.daeducação. E lá tem todas as informações dos projetos que a gente está tocando agora. Faltam alguns que não estão todos no site, mas logo a gente vai colocar, porque é bastante coisa. E também tem telefone para contato, e-mail, quem quiser entrar em contato, nós ficamos à disposição. E estamos contentes com a oportunidade, nós agradecemos bastante. Sim, é sempre um prazer, né, falar do nosso... do nosso negócio, né? negócio, da BCD. Exatamente. E falar de algo que a gente acredita que vai transformar. Sim. O passo que a gente dá já vai transformar um pedacinho da sociedade, um pedacinho do futuro. Então, a gente crê nisso, a gente acredita, e acho que é por isso também que o trabalho está se desenvolvendo. Sim. Sem dúvida. Que se não fosse, ele não estaria indo tão para frente. Tem muito amor envolvido, né?
tem que ter amor, tem que ter um propósito, tem que ter um foco e tem que ter muito trabalho árduo também para tudo isso dar certo. E experiência também nas áreas que a gente toca, né? Esporte e cultura. Tem que ter um know-how aí também para poder escolher o que a gente vai fazer com essas áreas. Isso você sempre vai compartilhar com todo mundo aí, né, pessoal? Um pouquinho. É muito tempo de estrada. Então é isso, né, pessoal? O nosso episódio de hoje, ele veio com essa ideia de que, de abordarmos um pouco, trazermos, obviamente, o trabalho da ABCD, né, mostrarmos essa boa prática, esse trabalho maravilhoso que eles fazem, e também falar um pouquinho de que, a partir de tudo isso que a gente ouve, né, de tudo isso que a gente traz, de projetos novos, de possibilidades, de trabalhar com essa galera aí que é o futuro do nosso país em todas as instâncias, né, as instâncias econômicas, políticas, de formação de família, de formação de outras gerações também, né, e que o futuro, toda a conversa que a gente vê, que o nosso futuro é cheio de possibilidades, né? Então, quando nós fazemos um trabalho com comprometimento, quando nós olhamos para todo esse cenário, para quando nós pensamos novas ideias, quando nós conectamos as ideias com as pessoas, as ideias certas com as pessoas certas, elas trazem um fomento e geram realmente uma expectativa de possibilidades futuras aí brilhantes para quem queira estar envolvido dentro desse processo, para quem quer fazer a diferença, para quem quer causar impacto na vida das pessoas, independente do público-alvo com o qual nós trabalhamos, né? E nós ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo aí, pessoal, e até o nosso próximo episódio com novas ideias, com novas boas práticas e muita coisa para conectar e compartilhar com vocês. Muito obrigada.